Technicis, com um convidado super especial, com o João Bezerra Leite. Ele é um dos mais destacados executivos de tecnologia aqui do Brasil, né? Ele trabalhou por 36 anos no Itaú, e ano passado ele teve essa visão de sair para um sabático. Ele viajou por vários países, né? Esse é um dos grandes temas que a gente vai trazer hoje na nossa discussão aqui. E ele teve essa visão porque antes de toda essa pandemia, né, que foi uma oportunidade ótima de poder viajar nesse momento que a gente está tão preso aqui, né. O Bezerra é uma fonte querida dos meus tempos da Info, né, eu trabalhei 11 anos na Info, saí de lá como diretora de redação, e o Bezerra me acompanha nesse tempo todo aí como uma fonte, uma pessoa que traz muitas tendências da área de banco, né. Eu quero dizer para vocês que esse é um bate-papo interativo. Eu gostaria de convidar todos vocês para participarem. Tem um botãozinho aí, não sei se todo mundo está vendo em inglês ou não, mas no meu caso ele aparece como Ask a Question. Peço para vocês para postarem perguntas aí, e a gente vai também responder essas perguntas, né? Boa noite, Bezerra. Boa noite, obrigado, dona Débora. Muito legal estar aqui com você, né? Lembrando aí, né, os tempos nossos de Infoexame, né? Eu de Itaú, a gente falava de telecom, falava de infraestrutura de TI. Muito legal, obrigado por ter me convidado para essa primeira conversa que vocês aí na Technicis estão fazendo, né? Então, obrigada a você. Sabe que você falou de matéria, né? Eu lembrei outro dia, foi lá em 2001, foi até um pouco antes, eu lembro que eu estava fazendo essa matéria na época lá do 11 de setembro, né? E era uma matéria sobre o futuro dos bancos. E adivinha qual era já a pergunta naquela época, né? Será que as agências vão acabar, né? A gente está nessa pergunta até hoje, né? É verdade. Essa pergunta até hoje tem resposta. Mas... Sim. Você já quer arriscar uma resposta? Não quero arriscar, mas eu acho que, logicamente, o mundo digital está levando para a gente reduzir agências, né? Mas quando você sabe, e muitos falam que os bancos vão virar uma Kodak, né? Você já sabe que eu acho que não, né? Principalmente esses do Brasil, apesar de terem muita coisa, muita lição de casa para fazer, se você pegar os bancos, eles são ainda um local de segurança, né? Então, por mais que você não goste, às vezes, de um determinado presidente de banco ou de um banco, você confia deixar o dinheiro naquele banco. E tem bancos por aí que estão abrindo agências para dizer, estou aqui, né? Porque é um lugar onde você pode ver o seu dinheiro, né? Tocar o seu dinheiro, assim, quase tocar, né? Então, essa questão ela é muito, assim, controversa, né? Logicamente que o número de agências para o que elas fazem hoje deve diminuir, o banco vai ser uma outra coisa, mas a gente tem que olhar com um pouco mais de serenidade, uma visão mais holística nessa questão de agências vão acabar, né? Eu acho que tem o Brad King, ele fala, né, que é banking anywhere, never at a bank. Mas aí, né, cada um tem a sua provocação, né? Exatamente, não, eu concordo com você, também não acho que eles vão ser uma Kodak, eu acho que eles têm um desafio grande, mas eles estão correndo atrás desse desafio, né? Eu queria começar, né, a primeira pergunta que eu queria fazer para você, né, um dos países por onde você passou nesse sabático foi Israel, né, que é um país que traz tantas tecnologias bacanas e tanta coisa. Então, eu queria ouvir, tanto em termos de inovação como de fintech, o que você viu de mais impressionante por lá? Olha, Israel é um lugar que você vai e você volta, assim, apaixonado, porque é um lugar espetacular de todos os pontos de vista. Você tem que olhar Israel não com um olhar só de startup frio, mas de uma maneira de entender o país, a cultura, os valores, a história. Então, só começando a falar de fintechs, se você pegar no ano passado, 2019, de investimento que foi para fintech em Israel foi da ordem de 1 bilhão e 800 milhões de dólares. Então, muito investimento para fazer fundraising em fintechs israelenses. E deve ser 60% desse capital vem de fora de Israel. Então, o fundraising vem basicamente de fora para dentro. Então, hoje a gente deve ter em Israel umas 600 fintechs. E todas têm muita fintech. Aliás, tudo que é startup lá é espetacular, né? No Brasil, a gente tem mais de 700 fintechs. Então, o Brasil também não deixa nada a perder quando a gente compara com outros países do mundo. Mas o que tem de Israel diferente é que realmente as fintechs elas têm uma coisa que é super pervasiva nelas mesmas, que eles falam, it's not about money, it's about solving a global problem. E boa parte das fintechs israelenses, tipo Lemonade, Vixio, tem empresas que hoje elas têm sedes nos Estados Unidos. Então, tudo que começa lá em Israel, ele já olha a resolver um problema global. E não é à toa que a maioria, assim, o segmento que mais tem fintechs em Israel
segmentos de investimentos e de trading. Tem uma fintech lá muito famosa em Israel, que é a eToro. Não sei se você já ouviu falar. E ela é uma empresa de trading. Você vai lá, eu te visitei, tem 2, 3 andares, e você vê russos, brasileiros, espanhóis, italianos, alemães, todos negociando, fazendo negociações de ações do mundo inteiro. E você, por um app, você consegue comprar e vender ações do Facebook, pode comprar bitcoins, você pode comprar, entrar em determinados fundos diferenciados que o eToro oferece. Então, Israel é um negócio espetacular para fintechs. Mas eu diria que é mais do que isso. Por que Israel tem tanto empreendedorismo, né? Não é só porque é startup. Porque Israel tem todo um contexto onde você tem que entender o serviço militar obrigatório, que faz... você imagina, enquanto nossos filhos com 17 anos, 18 anos vão para a faculdade, lá eles vão servir na fronteira, ou então eles vão estar no back-office, aprendendo a fazer planilhas. Então, eles passam 3 anos dentro do Exército. Quando saem do Exército, eles vão passar um sabático, passam meio ano viajando para entender melhor Israel pelo mundo. Quando voltam, entram na faculdade. Quando saem da faculdade, já saem com 28 anos, 29 anos. E eles saem realmente, cara, eu quero abrir uma startup, quero ser empreendedor. E já são mais maduros na hora que abrem as suas startups. Mas por trás disso, tem todo o contexto geopolítico do país, ou seja, nós não temos amigos aqui na região. Tem todo um contexto de educação, ou seja, a primeira universidade de Israel, ela foi criada no século XVIII, ou seja, no século XIX, desculpe. Então, a primeira universidade de Israel foi concebida décadas antes de Israel existir. Então, olha a preocupação com a educação que Israel já tinha. Israel tem uma questão muito forte da fé. Não, e a fé, a gente fala, tirando um pouco fora a religião, mas a fé de se alcançar o inalcançável. Ou seja, não eu não espero que Deus me dê nada de mão beijada, eu espero que Deus me ajude a ter força para alcançar o inalcançável. Então, tudo isso somado acaba fazendo com que Israel tenha um espírito de empreendedorismo muito forte, né, e muito do Hutzpah, né, que a gente fala lá de Israel, e isso é que faz Israel um lugar tão especial e é que acaba trazendo essa questão de I wanna solve a global problem. E, logicamente, fintech é um dos segmentos que tem aparecido por lá, e elas têm um olhar diferente do nosso, o nosso fintech tem um olhar muito mais doméstico aqui no Brasil, enquanto Israel tem um olhar fintech muito mais global. Quando fala de pagamentos, fala pagamentos de uma maneira geral, mas são coisas que podem ser trazidas para cá. Então, as startups que tem lá, realmente elas têm uma maturidade muito grande, porque o povo tem uma maturidade que é diferente da nossa criação aqui no Brasil, né? É muito interessante esse ponto, né, Bezerra? Até do ponto de vista do mercado consumidor, né? No Brasil, a gente tem essa tradição das pessoas pensarem, porque o Brasil tem esse mercado imenso, né? Que o Brasil em si só ele sustenta muitas empresas, né? E lá esse olhar global, né? O país que criou o Waze, né? E tantas outras tecnologias, né? Tantas outras. A gente fala de Waze, mas tem tantas outras que a gente de todos os segmentos, né? Desde a agricultura a drones para você fazer controles, a equipamentos militares, aeroespacial e equipamentos para você dar visão para cegos. Ou seja, tem aparelhos, óculos da Orcan, que é um óculos que você coloca e ele faz o cego enxergar através dos ouvidos. É um negócio muito interessante de sensores, né? Então, Israel é espetacular, as coisas que você vê por lá, mas o mais espetacular é ver o espírito empreendedor que vem daquilo que Israel conseguiu criar nessas últimas décadas, né? Perfeito. Aí, outro lugar por onde você passou nesse sabático foi a China, né? Falando de um ambiente totalmente diferente, é um mercado, né? Já é um país imenso. O que você viu de interessante nas fintechs e na tecnologia por lá? Olha, o que a gente vê na China, de novo, acho que a gente tem que olhar para a China sem preconceitos, né? Da mesma forma que a gente tem que olhar para Israel sem preconceitos. A gente olha para Israel, lembra judeu e árabe se matando. E você chega em Israel, você vê judeu e árabe correndo na praia em Tel Aviv. Você vê judeus e árabes jantando juntos em restaurantes. Você vê judeu e árabes trabalhando juntos nas empresas. Judeus e árabes em algumas empresas trabalhando para salvar vidas juntos. É lógico que você tem a faixa de Gaza, você tem a Palestina, você tem problemas, como nós temos aqui também em determinadas comunidades no Brasil. Então, não é muito... Então, a gente tem que olhar sem preconceito, porque senão a gente já julga errado. Às vezes, a forma que olha para o Brasil, fala Brasil, terra do futebol, do carnaval. Então, não se vê trabalhadores aqui quando você olha de fora, né? Eu acho que para a China é a mesma coisa. A gente olha para a China, lembra o comunismo,
que comia as criancinhas, e sempre com um olhar meio ignorante de pensar o comunismo da época de Mao Tse Tung, que nem um chinês quer lembrar. Uma época que é para ser esquecida, porque há tudo aquelas décadas... O Mao Tse Tung fez uma coisa que a China ainda considera, que ele reunificou o país, que o país passou por um século de humilhação. Ou seja, a China, na sua história inteira, foi muito mais invadida do que invadiu. E ela foi invadida durante um século por motivos econômicos. Então, o que ele fez foi isso, logicamente, na época do nacionalista e dos comunistas. E hoje, a China, quando você olha, tirando os preconceitos, é um país onde a tecnologia está lá invisível para permitir mais inclusão, para permitir mais qualidade de vida à população. E de verdade tem acontecido, porque nas últimas décadas, 800 milhões de pessoas foram incluídas no país, só que eles ainda têm mais 500 milhões para incluir. Então, lógico que tem um regime totalitário, um governo centralizador, que questiona aqui, cuida muito da soberania, em tudo que tem a ver com a soberania acaba tendo uma reação que acaba sendo vista não de uma maneira inadequada, porque é totalitária, mas ele tem uma economia totalmente descentralizada. Toda pequena cidadezinha tem autonomia para fazer investimento em empreendedorismo, investir nas suas startups. Então, isso acaba criando um movimento super positivo, né? Porque a China, ela tem, assim por trás, ela tem planos quinquenais que são precisos, infelizmente, para o resto do mundo. Ou seja, são planos onde colocam targets muito, muito claros e muito certeiros. Eles querem ser líderes em blockchain, querem ser líderes em inteligência artificial, eles têm instrumentos como o investimento na educação, se formam mais de 8 milhões de pessoas na China todo ano. Eles estão investindo no One Belt, One Road, que é investir em infraestrutura em portos, em infraestrutura de estradas no mundo inteiro. Para quê? Para ligar o mundo à China, para que a China possa exportar e importar. Enquanto os Estados Unidos se fecham, a China se abre. Olha que contrassenso, quando você pensa um país democrático se fechando e um país comunista se abrindo. Então, o que a gente vê na China, assim, eles têm feito tudo de maneira muito correta para que esse país dê muito certo. E quando você olha o lado financeiro, ele pulou tecnologias, pulou etapas de tecnologia. Então, empresas como a Alipay, o WeChat, entre outras centenas que hoje você tem na China, realmente incluíram a população e acabaram pulando etapas e tirando fora uma série de intermediários que a gente usa na nossa economia. Você vai lá, eu estive lá no Singles Day, e no Singles Day, eu trabalhava na rede, quando a gente falava de 2.000 transações por segundo num dia de pico, como Natal ou Black Friday, é um negócio, um número enorme, 2.000 transações. Você vai na Visa, em Dulles, em Washington, eles têm um centro que passam todas as transações do mundo, e quando um dia de pico, eles chegam em 50.000 transações por segundo. No Singles Day, na China, e é só o Alibaba, eles chegam em 500.000 transações por segundo. 500.000. Então, como é que é feito isso? Porque o modelo é outro. Eles reescreveram os processos do Scratch. Eles não fizeram a reengenharia, que a gente, como engenheiro, a gente adora melhorar o que já existe. Eles simplesmente pularam, fizeram algo muito diferente, tiraram intermediários do meio e conectaram compradores e vendedores para fazer negócios, né? Então, a China tem muita... Hoje, a China não é mais o copycat, a gente é que copia da China, tá? Sim. E a gente tem que olhar com muita serenidade, sem preconceitos, porque a gente tem muito para aprender com aquela turma também, tá? Você falou de pular etapa, eu lembrei, né, lá, aquele conceito que é isso, né, lá, que a gente viu até na Singularity, o leapfrogging, né? Isso mesmo, Technology Leapfrogging, exatamente o que acontece lá. Eu acho que existe uma intenção genuína de você usar tecnologia na China para melhorar a qualidade de vida. Então, você vê, às vezes, uma senhorinha na rua, usando o telefone 5G, sem estar percebendo que quando ela comprou, teve que escanear a face e fazer um cadastro em blockchain. O governo chinês está focando em blockchain porque ele acha que com blockchain ele vai reduzir a corrupção. Porque, paradoxalmente, o blockchain é um negócio que descentraliza, o que ele vai fazer é dar governança em todas aquelas autarquias distribuídas nos estados chineses, o que vai trazer mais controle para a federação, mais controle federal. Olha que interessante. Com isso, o próprio Xi Jinping foi na TV e disse assim, blockchain é uma prioridade. Imagina o nosso presidente falando blockchain é uma prioridade. O país inteiro sai trabalhando, as grandes empresas saem trabalhando. E agora a moeda digital lá já está rodando. Vai ser o primeiro país que vai ter uma moeda digital de verdade. Imagina ter um governo apoiando uma moeda digital. E olha, o Brasil também vai acabar tendo isso, porque o Banco Central no Brasil também é um banco super sério. Então eu acho assim, por isso que lá a Libra do Facebook não vai ter vez, porque a moeda digital, a moeda
do teu país é uma questão de soberania, e a China entendeu muito bem isso. E com a moeda digital, você imagina, após a Segunda Guerra, que o dólar virou a moeda de fato no mundo? E por que virou moeda de fato? Porque os Estados Unidos exigia, você vai me pagar em dólar aquilo que eu estou tradando com você. A China, hoje, já é o maior exportador e importador de 2/3 dos países do mundo. Vai chegar um momento que ela vai falar assim, eu quero, assim como os Estados Unidos fez lá atrás, eu quero que você pague com a minha moeda digital. Isso aí, e é gradativo, porque o tempo para a China não precisa ser em 1 ano, 2 anos, 6 meses. Na China tem uma coisa interessante, você vai nos Estados Unidos, eles falam assim, tempo é dinheiro. Você vai na China, eles falam assim, tempo é tempo, dinheiro é dinheiro. Uau, muito bom. Eu queria lembrar a nossa audiência que esse é um bate-papo interativo, quem quiser fazer perguntas, é só entrar nesse botãozinho aí do Ask a Question e mandar uma pergunta para o Bezerra, porque a gente quer ouvir vocês também, as perguntas de vocês. Bezerra, eu sei que você está num milhão de projetos tocando, né, muitas coisas, com outras empresas, com outras fintechs. Eu queria falar especialmente de um projeto, né, ao lado das fintechs, né, uma coisa que está revolucionando muito o mundo, a indústria bancária, né, são os novos bancos digitais, os neobanks, os challengers, e eu sei que você está envolvido em um projeto no Peru, né, de um banco digital do zero. Queria ver o que você podia contar para a gente. Não, posso contar tudo. Na verdade, eu não faço parte do time executivo, eu faço parte do conselho, faço, enfim, do próprio, quase do comecinho da fundação desse banco, né? E o primeiro diferencial são as pessoas que estão fundando esse banco. São pessoas super maduras, serenas, é um mix de empreendedores e ex-executivos de bancos, ex-executivos da Accenture. Então, tem um ex-executivo do Itaú, que é um cara o CEO é um cara super técnico, trabalhamos juntos, conhece muito de arquitetura bancária, de arquitetura técnica. Tem uma pessoa que é uma pessoa de operações, trabalhou 25 anos na Accenture, que foi head de Financial Services em vários países da América Latina. Tem uma moça que é empreendedora, que já teve a sua startup, e já a vendeu e já entrou no seu segundo projeto. E tem uma das pessoas que mais conhece empreendedorismo de fintechs no Peru, e tem um cara super técnico, que é um dos fundadores também, que é o cara que toma conta da tecnologia, que é fundamental hoje. Então, primeiro, é um projeto, mais do que um banco digital, eles falam de banco transfronteiriço, é um banco, eles querem ser o Uber dos bancos da América Latina. Então, na realidade, o objetivo é começar pelo Peru, essa experiência, e trabalhar imigrantes na América Latina. E a ideia é que você tenha um app que você abra e que você possa tratar como se fosse um Uber. Você não precisa trocar de app, nem trocar de banco, você está no mesmo banco. E ele vai começar com todas, de uma maneira, tanto que o slogan do banco é nós somos um banco. Nós não somos um banco. E exatamente para contrapor que o que nós queremos é complementar o que já existe por aí, nem queremos destruir bancos, mas a ideia que eles querem é mudar o status quo, oferecer coisas diferentes, coisas conscientes, trabalhar com diversidade, trabalhar com créditos de carbono, trabalhar com crowdfunding. Então, em um dado momento, o próprio cliente vai poder fazer parte do equity do banco. Então, colocar uma série de conceitos que esses fundadores acreditam. Eu vi o projeto, achei muito interessante, e eu gosto de tudo que eu posso entrar e que eu possa me divertir e aprender, aí eu estou dentro. E eu fui visitar e eu fiquei muito, muito bem impressionado com o Peru, muito impressionado com a qualidade técnica das pessoas por lá, e a gente vê como a gente acaba tendo uma certa ignorância pela nossa arrogância, né? Porque a gente está aqui sentado em berço esplêndido num país tão grande, com um PIB tão grande, e aqui perto de casa a gente tem coisas super legais acontecendo, pessoas super capacitadas, e muitas vezes a gente nem sabe. Não estamos falando de um país na Ásia ou na África, é um país aqui vizinho nosso, né? E eu fiquei muito bem impressionado, e eu acho que tem tudo para ter um super sucesso lá, e eu espero aprender muito mais com eles, como tenho feito. E a gente tem, com essa oportunidade desse banco digital, a gente está tendo a oportunidade de falar com vários provedores de Banking as a Service, bancos, fintechs, dos Estados Unidos, da Inglaterra, na Suécia, na Dinamarca, que tem feito a gente crescer e construir algo muito interessante. Em breve, a América Latina vai conhecer aí o B89. Que sensacional. Bezerra, você mencionou, né, essa mistura que é muito interessante você contar, né, dessa diversidade de perfis que está ajudando a construir o banco. E um dos temas, né, que a gente sempre vê que é um desafio para os bancos tradicionais, não só no Brasil como no mundo, é a questão da cultura, né? A gente faz uma pesquisa com a Universidade de Stanford todo ano. Aliás, eu convido
os bancos a participarem, né? A gente está rodando nesse momento, né? Tem um estudante, esse ano é um estudante colombiano que está trabalhando com a gente virtualmente, geralmente eles vêm para cá, para São Paulo, mas esse ano é virtual, entrevistando bancos, e sempre aparece esse tema, porque é muito difícil mudar a forma como se fez banco durante anos, né? Você que foi um executivo que viveu essa cultura tradicional e agora já mudou de mindset, já visitou startups, já foi para Singularity, para Silicon Valley, o que você dá como conselho e dica para as pessoas que estão tentando transformar o seu banco hoje? Olha, é fácil a gente falar de fora, né? Eu sei que dentro não é simples você transformar uma empresa grande, é porque ela anda, já trabalha de uma certa maneira. Então, a gente fala um pouco do exemplo Kodak, né? Que a Kodak tinha ou seja, toda vez que eu dava um clique, eu entrava uma moedinha, né? E a gente tinha medo de sair desse clique, e daí nós mesmos nos desafiarmos, e foi a Kodak que inventou a câmera digital, né? Então, veja só. Eu acho que aqui na questão deixa eu só tentar exemplificar o mundo. Se você pega os grandes centros financeiros do mundo, acho que é importante ver o contexto, eles caminham para ser hubs fintech. E as hubs fintechs, alguns países enxergam isso e naturalmente fazem investimentos para fomentar empreendedorismo, as pessoas tragam novas ideias e saiam do rascunho, assim como a China fez. Elas trabalham em incentivo para capital de risco, ou seja, como a China está fazendo, está aqui dinheiro para você fazer, e o governo incentiva isso. E olha que a gente olha aqui, eu falo iniciativa privada e falo do governo. Lógico, se você tem um governo te ajudando, isso faz muita diferença lá na China. O empreendedorismo funciona muito porque o governo ajuda também, o que é trabalhando a soberania, vamos melhorar a qualidade de vida da nossa população. E o terceiro, talentos. Um centro de atração de talentos se precisa ter determinados atrativos, dentre eles educação. E uma coisa que faz muita diferença é ter reguladores modernos. O que a Inglaterra tem feito, ou seja, o próprio regulador é um impulsionador de transformação, enxergando antes aquilo que é positivo para a população como um todo. E o Brasil tem isso. O Banco Central tem feito isso. Tem feito esse trabalho de mudança e tem trazido regulamentações que permitem quebras de processos. Eu não gosto de falar muito de monopólios, né? Porque às vezes a gente fala dos bancos do Brasil, é um monopólio, mas ninguém lembra dos que ficaram no caminho, porque os bancos do Brasil estão aqui porque eles souberam equilibrar bem seu ativo e seu passivo, ou seja, tinham boa gestão, sabiam controlar seu gasto, sabem como controlar a inadimplência e como dar crédito. Então, não é fácil ser banco. Vários bancos, você viu, ficaram no caminho porque tiveram gestões que não eram as adequadas. Então, eles não estão aqui por acaso também. Então, lógico, agora, para você se transformar, não basta o passado, tem que olhar para frente. E é lógico, o primeiro aspecto fundamental na mudança de banco é a cultural. A gente fala da transformação digital e muitas vezes ninguém sabe o que é isso, né? Se você olhar os bancos, aí eu vou tentar entrar o que é a mudança. Se você olha o banco de hoje, é o banco do século XII ainda. Bancos era uma agência que as pessoas iam lá e pegavam, o modelo do banco era um modelo de negócio baseado em papéis, baseado numa estrutura física, prédio e pessoas. O que nós fizemos foi colocar a tecnologia para cimentar essa estrutura, para fazer o que eles sempre fizeram desde o século XII. Então, a gente tinha uma agência que você ia lá sacar dinheiro e fazer transação, daí você começou a ir para o seu self-service, para os seus ATMs, depois você colocou a agência dentro do seu computador, depois você pôs a sua agência dentro do seu celular. E, por fim, deu a Apple, colocou o seu cartão dentro do seu celular. Mas é igual, é a mesma experiência que você tinha no século XII. E quando hoje o mundo está dando um clique para ir para outra experiência. Se você pegar os adquirentes, que aí na China fica muito mais assim, a experiência do adquirente ou das bandeiras de cartão de crédito é a experiência dos templários, do século XII. Os templários pegavam dinheiro e deixavam em alguns locais, alguns castelos das cruzadas, e lá eles faziam trade de dinheiro para levar para o Oriente Médio, para voltar, e tinham... Isso é o que o adquirente faz hoje, só que é eletrônico. Então, hoje, quando você vai para a China, não tem mais templário eletrônico. Na China, simplesmente o dinheiro vai. O pagamento tende a ser um direito universal, assim como a internet é universal na Estônia. Pagamento, transferência de dinheiro é um direito universal. Você tem R$100 na mão, vai numa venda comprar alguma comida. Você paga em dinheiro, o cara te devolve o troco. Você não pagou taxa por dar aquele dinheiro. E você paga para fazer pagamentos. É lógico que tem toda a infraestrutura por trás, é claro que tem a comodidade. Mas o custo de você transportar dinheiro, etc. Então, o que eu quero dizer é que pagamento tende a ser algo universal e você vai ter que monetizar. Você que foi para o Singularity sabe, né? Tudo que é digitalizável, pode ser desmaterializado, vai ser
democratizado e desmaterializado, depois vai ser desmonetizado. Você vai ter que achar a próxima forma de monetizar. E a tecnologia vem para impactar bilhões. Um processo que você faz aqui, a tecnologia consegue exponenciar e impactar bilhões. Isso é que os bancos têm que olhar, porque o processo vai mudar. E para isso, você tem que mudar o teu mindset, sabendo eu vou ter que trocar isso. Eu vou ter que trabalhar diferente, eu vou ter que mudar toda semana. E vem todas aquelas questões de implementar modelo ágil, etc. E se você não se transformar primeiro, não queira transformar a sua organização, que você não vai conseguir. E muitas vezes nos bancos, quando você fala de banco digital, num board de um banco digital, metade das pessoas deviam ser banco, a outra metade devia ser digital. E hoje você não vê metade do board de banco de pessoas de tecnologia. No máximo tem um. Então não adianta, hoje em dia, a tecnologia vai ter que invadir essas decisões. Não dá para você fazer nada sem tecnologia. Então o mindset cultural tem que mudar muito. E você vai ter que se transformar, saber que você não consegue fazer tudo. Tem as fintechs, têm aparecido por aí, cada uma fazendo uma coisa mais fantástica do que a outra. Elas estão trabalhando de maneira... Fazem uma coisa fantástica, só que daqui a pouco você tem 100, tem 1.000 fintechs fazendo coisas fantásticas. Como é que você compete com 1.000? Daqui a pouco, 10 vão se juntar com mais 10, formam 20 coisas espetaculares juntas. Se você, com o Open Banking, com o Pix, aqui no Brasil, pagamentos instantâneos, isso fica mais claro ainda, porque é uma super oportunidade para bancos, porque os bancos podem... Hoje em dia você não precisa mais de licença bancária para ser banco, é só você contratar um Bank as a Service no marketplace de API. Um banco, ele já tem seu... ele poderia ser esse marketplace de APIs, ele poderia se conectar com tantas startups espetaculares e prover para o cliente dele serviços que elas provêm, em vez de fazer tudo dentro de casa. Então, esse mindset de fazer tudo dentro de casa, ele tem que mudar. Por outro lado, não é fácil, porque esses nossos bancos grandes, eles viraram o que viraram pela capacidade que tiveram de conseguir convergir, trazer gente para processar juntos. Então, ele tem muitos sistemas, que eu brinco que são, é o banco espaguete, né? Spaghetti Bank. E que, na verdade, o banco do futuro é o Lego Bank. Ele simplesmente puxa aqui, me conecto nesse, e montei um banco contratando os Legos, né? Eu tive na GitHub ano passado, e o presidente da GitHub me falou assim, o Nat Friedman, falou assim, olha, para uma empresa de serviço de tecnologia, ele vai ter que ser especialista em em Technology Supply Chain Management. Ou seja, você vai ter que ser expert em gestão dos seus fornecedores de tecnologia, que são diversos. Você não consegue fazer tudo dentro de casa, né? É lógico, os bancos têm equipes espetaculares, mas acho que você vai acabar dando voltas. Agora, é simples mudar? Não é, eu não tenho uma receita para mudar, mas tem que parar e pensar, e talvez tenha que retirar um pouco os seus objetivos, sempre são focados no balanço anual, para olhar um pouco mais os seus objetivos de médio prazo, assim como a China tem feito. E é por isso que ela tem feito essas mudanças tão drásticas, mas olhando tecnologia genuinamente, incluindo pessoas, né? Vamos agora, eu queria falar um pouquinho do Brasil, né? Você mencionou o Brasil em algumas das respostas, mas olhando para as fintechs, como é que você vê esse cenário do Brasil? Você falou, né, de Israel resolvendo problemas do mundo, da China também, das grandes questões. Qual é a tua análise aqui do mercado de fintechs no Brasil? Olha, o mercado de fintechs, ele é um mercado que está super aquecido hoje, tem muita solução interessante, mas acho que vem um pouco essa questão do propósito, né? Se você pegar as startups do Vale do Silício, né, que você conhece bem, que você teve lá no Singularity, tudo no Vale do Silício, o propósito it's about exit. É lógico que a gente sabe, tem as grandes provocações de mudanças no mundo. Você vai no Singularity, a gente fala de grandes provocações para mudar o mundo, impactar 1 bilhão de pessoas. Mas muito do Silicon Valley tem a ver, it's about exit. Muitas vezes a startup não tem nem resultado, ela já é comprada por outra, seu valor aumenta, daqui a pouco o Facebook compra. Pode virar um produto ou não lá dentro, mas no Vale do Silício, it's about exit, entre aspas, money. Em Israel, it's about solving a global problem. Se vai para a China, it's about inclusion. De verdade, tecnologia invisível. No Brasil, it's about, não sei, a gente não tem isso. Exatamente. A gente não tem esse propósito. It's about an opportunity. Então, a gente vê startup como oportunidade, não como propósito. Eu acho que, lógico, as coisas mudam porque é uma questão do país. Em Israel, lá ele é baseado, a inovação é baseada na escassez. Se você pegar no Brasil, a inovação é baseada na abundância. Todos os segmentos são abundantes, como o financeiro, como o agro, você vê crescimento muito grande de startups. É o que aconteceu no Brasil, de fato.
Mas o ponto é que, hoje, com todo esse ambiente de mudanças no mercado financeiro, da digitalização, o mercado de startups ele tem quase que dobrado todo ano. Ou seja, se você pegar há 5 anos atrás, a gente devia ter 70 fintechs. Hoje a gente tem 700 fintechs. Eu diria que com Open Bank e com Pix, esse número deve dobrar em 2 ou 3 anos. Lógico que muitas se consolidam. Então, eu acho que aqui você tem muitas fintechs aparecendo, fazendo assim, com ideias espetaculares. Tipo, vou dar um exemplo de uma das fintechs, que ela começou, ele era uma RP, em cima do RP ela começou a tratar dentro de pequenas indústrias, que em pequenos não conseguiam comprar RPs grandes, que a gente sabe que tem no mercado. Começaram a comprar RP dessa pequena fintech. Essa pequena fintech como tinha um preço acessível, acabou tendo um número de clientes grande, e começou a perceber que ela era a primeira a olhar e perceber as notas fiscais da empresa. E ela falou, puxa vida, né? E essas empresas não tinham acesso a recebíveis. Ela foi lá, criou um FEDIC e começou a oferecer recebível para seus clientes de RP, indústrias menores, que tinham mais dificuldade de conseguir crédito, de conseguir antecipações mais baratas. Ela começou a tirar do mercado de bancos e de adquirentes. Então, uma ideia que começou pequena e ela está escalando em cima de tecnologia, mas em cima de uma função que era um RP. Tem outras empresas que trabalham com contabilidade e estão oferecendo contas digitais. E várias outras, na verdade, que oferecem serviço em escala, têm associado serviços de pagamento. Assim como você vê, Stone comprando links, o Neon comprando a MEI Fácil, e aí vai, a própria Nubank querendo comprar a Easy Invest. Então, você começa a tem um mercado de fintechs, de algumas menores, outras maiores, que oferecem coisas enormes. Eu tive no ano passado no Banco Central, junto com os amigos, defendendo a licença bancária. E eu vi uma coisa muito interessante do Banco Central, que nós estamos democratizando pagamentos no Brasil. E depois nós vamos democratizar crédito. Pagamentos vem um pouco com Open Banking, com Pix, mas quando fala de democratizar crédito, significa amanhã eu ter alternativas com crowdfunding. Tem várias fintechs aqui no Brasil que já estão oferecendo, fazendo não crowdfunding em si, tem algumas igual o Kickstarter aqui no Brasil, que oferecem simplesmente crowdfunding para o projeto e depois saem. Outras oferecem o crowdfunding e depois tokenizam isso como sendo algo que pode ser negociado depois. Ou depois acompanham aquelas empresas para poder garantir a gestão delas e dar dividendo para os participantes. Ou depois daquilo virar um equity. Existem várias opções de crédito não diferentes do tradicional. E Israel, por exemplo, boa parte das fintechs, elas são focadas no mercado small e medium companies, né? Porque lá não tem um mercado de pessoa física para ser tratado, com exceção do eToro é um, por exemplo, que é um B2C, que ele vai para os investimentos em ações. Então, aqui no Brasil, eu acho que tem tanta startup, eu acho que ninguém ainda aproveitou de verdade, por mais que mesmo o Itaú, que a gente tem um cubo, que tem um espetacular, poderia aproveitar muito mais aquelas startups, o Bradesco tem Nova Bra, pode aproveitar muito mais aquelas startups que estão lá dentro. Eles estão um coworking, respiram ali no empreendedorismo, mas podem aproveitar muito mais em função de estarem próximos. Eu acho que os donos deveriam trazer para dentro de casa, não para trazer e para deixá-las engessadas, mas para, de alguma maneira, fazer com que essas soluções de fintechs pudessem ser compartilhadas com a população, sabe? Você fazer um trabalho, porque genuinamente hoje o mundo é de compartilhamento. Quando você faz isso, que é a questão de crowdsourcing, de insourcing, de open source, né, que todo mundo fala, você genuinamente quer colaborar para um mundo melhor. Isso hoje é uma coisa que tem uma... E eu acho que hoje se juntar com startups, com fintechs, que fazem coisas muito legais e passam a oferecer, é algo que faz parte. Não é fácil, porque dentro de uma organização muito grande, você vê uma fintechzinha tão pequenininho aquilo, você só vai perceber que aquele pequenininho ficou enorme. E porque é difícil, porque você tem sempre projetos... Eu estou falando como executivo, que eu também sei como é a arrogância de ser executivo, não é nem negativa, é porque naturalmente você acaba só tratando as coisas que têm mais glamour, ou tem uma grandeza, e quando muitas vezes eu deveria olhar isso de uma outra maneira e ter uma visão um pouco mais, mais chão de fábrica, sabe? E aí a gente se perde um pouco, estando um pouco distante do que está acontecendo no dia a dia das ruas, né? Uhum. Bacana, você falou uma coisa, né? Uma mudança de mindset que a gente vem acompanhando, né? Desde que as fintechs começaram a surgir, né? Aqui na América Latina com esse estudo
nesse estudo de Stanford, a gente acompanhou isso. O primeiro ano que a gente perguntou para as fintechs como que os bancos viam as fintechs, a resposta eram as inimigas, meus concorrentes. E essa mudança, isso foi caminhando por um momento em que eles viram como parceiras ou potenciais aquisições e até um meio de atrair esses talentos digitais para o banco, né? Porque a moçada não quer trabalhar no banco, ai que chato, né? Esse pessoal não sabe, não é agile. Então, era uma forma também de trazer isso. Como que você acha que os bancos podem aproveitar melhor esse trabalho conjunto e essa sinergia com as fintechs aqui no Brasil? Olha, você falou bem aí, né, a questão das etapas das fintechs, né, que se você pegar uma fase que foi até 2014, a gente falava que era do disruption, né, eu sempre digo, vamos substituir os bancos, o que é um negócio até meio naive, né, meio ingênuo, porque o banco não está aí por acaso, tem que ter controlador, ele é um porto seguro do seu dinheiro, e é por isso que ele ainda está por aí e ele sai na frente em muitas coisas. Se você pegar uma fase 2, que é o que a gente viveu até alguns anos atrás, é assim, a comunidade de startups meio caiu na real, ela viu que eu tenho que trabalhar, buscar parcerias, de alguma maneira. E aí foi quando começou a aparecer cubos, etc., né? Ou seja, e os bancos perceberam que as fintechs não são ameaça, poderiam ser oportunidade, e as fintechs perceberam, pô, esses caras de banco não são tão burrinhos assim, não. Até que esses caras conhecem alguma coisa. E eu conheço bem, né? Eu conheço o eleitorado, tem um monte de gente boa lá. E tem coisas que a gente acaba ficando focado em função do dia a dia. Agora, esse período que a gente vive agora é o período das parcerias. É o período que a gente deveria estar buscando mais, entender como é que eu me conecto. Tem bancos fazendo isso, bancos menores, não tão pequenos, que estão entendendo isso, estão buscando parcerias, buscando ver, eu não sei fazer tudo dentro de casa. Fora do Brasil, você tem vários. Se você pegar o Revolut, por exemplo, lá na Inglaterra, ele tem um marketplace de APIs. Você vai lá, tem 20 parceiros de plataformas que você pode trabalhar. Essas big techs estão todas comprando a pequenas fintechs, né? E eu acho que isso vai acabar acontecendo. Com o Open Banking, isso vai ser mais ainda, porque você vai ter um período onde o acesso a dados vai ser tão grande. Se você pegar mesmo na Inglaterra, você tem aplicativos como Yolt, Ema, Dashboard Money, que ele agrega todos os bancos, dá informações de uma forma muito mais legal do que você tem num banco, do que um extrato bancário. Ele te dá sugestões, ele começa a pensar em você como entendendo o teu estilo de vida. Tá? Eu dou exemplo sempre de você, de repente, você tem uma conta que você paga R$300 por mês de transporte e você percebe que o banco percebe isso e fala assim, no final do ano você gastou R$3.600 e ele chegar para você, escuta, por que você não compra esse cartão bom aqui, de R$2.000, que vai te garantir o ano inteiro? Eu não tenho dinheiro, mas eu te empresto. Eu já devia te emprestar R$2.000. Em vez, a abordagem tinha que ser, tá aqui R$2.000 para você economizar R$1.600 até o final do ano, vai me pagando R$2.500. Estou dando como exemplo. Esse tipo de ação ia fazer o banco, que ele vai estar dentro do seu estilo de vida, vai fazer o banco ser alguém que fala assim, pô, esse cara se importa comigo. Então, acho que esse é um passo que a gente deveria estar fazendo agora. Tá? E logo depois, a gente vai estar falando de um período, depois de 2022, que é o período de experiências embebidas, né, que você já está vendo na China, como experiência de reconhecimento facial, simplesmente acontece. É você querer comprar uma roupa e, de repente, você entra numa loja, automaticamente você já tem aquele crédito em 10 vezes aprovado, você já é escaneado, sabe? Você entra e sai sem ninguém ver, a experiência de pagamento vai ser muito mais simples e vai estar atrelada com crédito, vai estar atrelada com tudo, né? E no final, a gente vai ter que chegar numa experiência que seja frictionless, que seja invisível, que seja para todos. Vai ter que incluir underbank, porque tem muita gente não servida ainda. Tem muita gente que acha que tem conta e não tem, né? Então, você tem muita gente, alguém fala, sair do Open Bank to Open Everything. Então, e no futuro, você vai ter muito mais transações machine to machine. Você imagina que de manhã você vai para o teu trabalho, né? Se a gente for para o trabalho, né? Porque a gente trabalha em casa, mas você vai de manhã para o teu Uber, está embaixo, o teu carro compartilhado está esperando em casa, e ele é compartilhado com mais 2 amigas suas. Ele te leva para o trabalho, aí vai pegar a sua amiga, leva a amiga e as filhas para a escola, pega a outra amiga que acorda mais tarde e vai para o trabalho também. Aí ele percebe às 10h30 e fala, putz, eu não tenho mais nada para fazer. O carro percebe isso. Ele tem uma wallet nele mesmo, e ele vai fala, puta, deixa eu abastecer de energia aqui, para no posto, carrega de energia,
e ele sai, nesse momento ele vira a chave, em vez de ser um gastador, ele vira um Uber. E ele trabalha das 10h30 até as 2 da tarde como um Uber, então a carteira começa a entrar dinheiro na carteira. A partir das 2 horas ele volta de novo, vai pegar você no teu trabalho, vai levar as pessoas para o dentista, etc. Esse carro vai ter uma carteira digital, e ele vai ser uma sociedade de você, compartilhado com você e mais 2 pessoas. Esses instrumentos não existem, vão ter que ser inventados. Olha quanta oportunidade para fintech. Fintechs, RegTechs para identidade, RegTechs de IoT, fintechs de cartório digital para poder... Como é que um carro pode ter propriedade de uma carteira digital? Eu não tenho a resposta. Mas esse é o caminho que a gente vai ter naturalmente, que é o caminho do futuro. E tem muita gente que não está incluída nisso. Porque tem muita gente que passa ali, que acha que está incluído, não entra no banco, não usa o banco, e tem novos bancos que sabem como tratar com alguns underbankers e alguns underserved também no Brasil, que os bancos tradicionais não conseguem, né? Muitas vezes você tem uma Drogasil dentro do Shopping Cidade Jardim e que tem o mesmo preço da Drogasil do Shopping SP Market, lá no finalzinho da Marginal. O pessoal passa de ônibus ali, não entra naquele shopping porque tem medo de entrar no Shopping Cidade Jardim. O preço é o mesmo, mas você não entra, você entra naquele outro shopping. Isso está acontecendo hoje com bancos digitais que estão surgindo, né? Ou seja, os bancos tradicionais têm uma super vantagem e podem fazer isso e podem mudar. Mas para isso tem que se transformar mesmo. Eu mesmo participei da transformação grande dentro do banco, transformação ágil, só que tem que ser bem mais, tem que se integrar, tem que entrar no propósito, e não é fácil você mover batalhões, né, assim, batalhões inteiros. Então tem um trabalho para ser feito aqui, e as fintechs e startups, elas têm uma coisa, a vantagem a favor delas, né, que é a única, elas têm que sobreviver, né, para poder viver o futuro. Então, elas têm que... é uma questão de vida ou morte para elas. Para um banco grande, é mais um dia. Então, isso toda empresa de sucesso acaba tendo o seu sucesso como sendo um grande inimigo, né? Perfeito. A gente tem uma pergunta aqui, a gente está nos últimos 5 minutinhos da nossa live, que voou, né, Bezerra? Conversar com você é um passeio. E aqui ela não está identificada. Olá, Bezerra e Débora, em primeiro lugar, parabéns. É uma aula. Minha pergunta, como fica a questão da segurança nesse modelo de Lego? Ainda hoje, com toda a segurança dos bancos, temos problemas de fraude e clonagem. Como caminhar nesse sentido que você exemplificou e garantir a segurança? Acho que você trouxe um bom tema, né? Porque toda conveniência e conectividade tem como contraponto a segurança. E segurança sempre vai ser um ponto, porque é uma indústria, né? Se você olhar a indústria de fraude, ela é fantástica, tem super cabeças especialistas trabalhando nessa indústria negativa, né? Nessa indústria contra nós. Eu acho que aqui ela vai ter que crescer da mesma forma. São 2 coisas interessantes, né? Que eu vejo, o próprio Jack Ma que fala, né? Que a inteligência artificial não pode ir num ponto que vá contra a nossa humanidade, né? Então, e no singular a gente vê muito que tecnologia tem que vir com ética e humanidade. E eu acho que é verdade, acho que vai ter que ter um trabalho muito grande, e segurança vai sempre caminhar lado a lado, porque nós vamos ter sempre esse tipo de risco, né? E você tem hubs, fintechs especializadas em trabalhar fraude. Então, é uma preocupação bastante grande, eu não tenho uma resposta como é que vai ficar. A única coisa é que, assim como as fintechs, vão existir fintechs especializadas em segurança bancária, especializadas em fraude, e hoje em dia existem muitas fintechs especializadas em modelos de fraude, e vai ter muita oportunidade para fintechs focadas em identidade digital. Então, acho que na lado de segurança, a identidade digital é um dos segmentos que vai ter uma super necessidade, e é uma oportunidade para quem entende bem desse assunto. Estou vendo que tem um comentário aqui também do André Sartorelli, que é um jornalista, né? O André também é um jornalista já veterano aqui no nosso mercado. Muito bacana o papo, com ótima radiografia do nosso mercado e boas perspectivas. Então, mando aí um abraço para o André. A gente está quase acabando, eu queria fazer uma última pergunta, que acho que é um ponto sensacional que você trouxe, né? Dos desbancarizados, né? Dos underserved, underbanked. A gente tem um cliente, né? Que outro dia nós 2 até conversávamos sobre ele, né? Que é a Relevate. Quando a gente fala de fintech, você falou muito isso, né, que tem oportunidade, a gente fala, nossa, a gente já tem gente chamando de palheta mexicana, né, que tem demais.
mas a gente vê projetos muito inovadores surgindo, né? Então, a Relevate, por exemplo, eles olham para esse mercado nos Estados Unidos, principalmente para os imigrantes, pessoas que não têm conta bancária e as empresas oferecendo, né, uma forma de antecipar salários, né, como a gente tem aqui o Vale, né, no dia 15, eles antecipam o salário do que eles já trabalharam e podem mandar esse dinheiro, fazer transferências, pagamentos, uma série de coisas, né? Como que você está vendo, né, as oportunidades para esse mercado dos desbancarizados aqui no Brasil, que é um mercado que os bancos não olham tanto, né? Não é um mercado lucrativo. O ponto é que se você olha os números, o número de desbancarizados parece pequeno. Assim como você fala, tem muito celular no Brasil, parece pequeno, mas não é verdade. A gente está falando de dezenas de milhões de brasileiros que não têm um acesso a dados, e a gente ficou escancarado isso quando você fala de ensino à distância para as crianças, né? E você tem outros dezenas de milhões de brasileiros que não têm realmente acesso a serviços bancários. Ou seja, eventualmente pode até ter uma conta digital, como a Caixa fez agora para fazer um pagamento, mas ele não tem acesso a serviço nenhum e nunca foi, inclusive, estimulado a fazer algo que, em massa, pode ser uma super oportunidade para qualquer empresa e qualquer fintech, que é o que a gente está vendo hoje. Na realidade, você tem que entrar no estilo de vida de cada um. Então, não existe liberdade democrática se você não tiver inclusão financeira. Mas não existe inclusão financeira se você não tiver inclusão digital. No Brasil ainda está um passo atrás, a gente tem um problema de inclusão digital. E muitos desses desbancarizados, eles não foram incluídos digitalmente de verdade. Tá? Então, eles têm... porque para você abrir uma conta, uma mobile, faça um onboard, você tem que estar incluído digitalmente. Então, a gente está um passo atrás. E eu acho que tem uma oportunidade enorme para quem enxergar que existem coisas para fazer juntas. Eu diria assim, às vezes você tem uma conta, simplesmente ter uma conta digital, oferecer uma conta, uma wallet, ela não vai fazer diferença nenhuma, ela é commodity hoje. Mas se você tem uma loja de chocolate com uma conta digital, pode ser que aquela combinação seja espetacular. E é isso que as fintechs estão fazendo. Olha, chocolate com conta digital, nossa, isso aqui faz todo sentido. Porque eu vou dizer, tem uma empresa que eu sou board, e uma das coisas que a gente faz, ela é uma empresa de pré-pago, de celular pré-pago, ela tem a conta digital com o objetivo de inclusão do cliente, porque o cliente tem que caminhar até uma agência do correio celular para fazer uma recarga de celular. E ele não tinha uma conta digital para fazer isso, ele não tinha a condição de fazer isso. Então, você dá uma conta digital como um meio para que ele possa ter um serviço. Então, eu acho que esse tipo de conjunção, como a PagSeguro faz com o PagBank, ou seja, ele tem uma maquininha e tem uma conta bancária junto. Na hora que você conjuga, como um cara que tem um RP e tem uma recebível, o cara que tem uma conta de contabilidade e uma conta digital, e você põe um e-mail ali dentro da empresa pequena. Acho que esse tipo de você casar o teu banco com o teu estilo de vida é que tem que ser um foco dos bancos no futuro, porque certamente é onde as fintechs estão fazendo a diferença. Elas estão entendendo o que você precisa e não o que a gente acha que você quer. E deixam de oferecer produto, vão te oferecer algo que vai resolver o teu problema de verdade. É uma mudança grande, tem muita oportunidade aí para o futuro. Muito bacana, Bezerra. Infelizmente, o nosso tempo, né, passou voando. Eu queria agradecer a todo mundo que participou, agradecer especialmente a você pelo seu tempo. Foi uma delícia, né, relembrar os nossos tempos aí de conversas, de entrevistas na Info, de olhar para tendências, olhar para o futuro. E eu deixo o convite de todo mundo para a nossa próxima live, que a gente vai anunciar logo mais. A gente se vê, então, na próxima live da Tecnis. Muito bom. Obrigado, Ana Débora. Beijo para vocês. Obrigado. Tchau. Vou deixar uns segundinhos aqui, live ainda, que eu estou vendo que as pessoas estão postando comentários, mandando um abraço para todo mundo. E agora, porque eu acho que quando eu desligo, ela desaparece, né? Então, vou contar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Ainda estão entrando alguns aqui. Obrigado, gente. Obrigada, boa noite.